Afinal, crise é passageira ou veio para ficar? Será que a crise é responsável pela má situação económica de tanta gente? Afinal, quando irá terminar a crise? Como posso vencer a crise? Bom, eu deparo-me diariamente com pessoas na minha empresa, nas redes sociais, com estas e outras dúvidas sobre a crise. Então, se está interessado em conhecer o meu ponto de vista, não saia do lugar porque o Quer Sucesso está no ar. Este não é um manual de estratégias para superar a crise. Não irei falar de inflação, taxas de juro, importações e exportações, também não irei falar de câmbio, PIBs, recessão, nada disso. Eu quero ir à base da questão, que é a mentalidade, mindset, como queiram, e para isso irei apresentar alguns exemplos de pessoas que estão tendo sucesso e outras que estão atravessando um período menos bom. Em tempo de crise como o que vivemos hoje, para muitos este está sendo o pior dos tempos e para outros está sendo o melhor dos tempos. Veja o exemplo do fundador da Uber, o Travis Kalanick. Esse cara entrou esse ano para a lista dos mais novos bilionários da Forbes, com uma fortuna pessoal avaliada em mais de 5,3 bilhões. A Uber é uma aplicação de smartphone que liga instantaneamente motoristas a pessoas na sua área que precisam de se deslocar. Este modelo de negócio está sendo um sucesso por vários motivos. Primeiro, a segurança, pois ambos os motoristas e passageiros estão registados na plataforma e em caso de insatisfação, o cliente poderá abrir uma disputa e pedir o seu dinheiro de volta. Segundo, é a flexibilidade e praticidade para ambos, motoristas e passageiros, pois os motoristas só trabalham quando se conectam à aplicação e os passageiros têm uma alternativa aos meios de transporte tradicionais. Mas se para a Uber este está sendo um bom momento, para motoristas de transporte tradicionais como os taxistas, está sendo o pior dos tempos. E daí as grandes polémicas que temos assistido diariamente, principalmente no Brasil e em França, que consideram a Uber um serviço ilegal de táxi. Outro exemplo de sucesso em tempo de crise é a mais jovem mulher a tornar-se bilionária. Com apenas 30 anos já conta com uma fortuna pessoal na ordem dos 4,5 bilhões. Eu estou falando da Elizabeth Holmes, fundadora do laboratório Theranos, que está revolucionando o setor de diagnósticos com testes bem mais rápidos, simples e baratos. Graças a ela, em breve, qualquer um de nós poderá fazer uma análise em uma farmácia mais próxima com apenas algumas gotas de sangue, urina ou outros fluidos. No caso das análises ao sangue, como são analisadas apenas algumas gotas de sangue, nem será necessário utilizar mais agulhas, pois a coleta é feita com um dispositivo semelhante ao que usam os diabéticos nos testes de glicose. Mas se para a Elizabeth Holmes está sendo o melhor dos tempos, para os laboratórios e clínicas de análise este está sendo o pior dos tempos. Basta olhar ao redor e vemos inúmeros outros exemplos de pessoas e empresas que estão atravessando bons e maus momentos. E como pode existir uma diferença tão grande entre aqueles que chegaram tão longe e outros que vivem lutando em busca de respostas para a sua vida e para o seu futuro? Charles Dickens, um renomado escritor inglês, lançou em 1859 um romance chamado Um Conto de Duas Cidades. E o romance começa assim: aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Foi a idade da razão, a idade da insensatez, a época da crença, a época da descrença, a estação da luz, a estação das trevas, a primavera da esperança, o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, não tínhamos nada diante de nós. Será que quando Charles Dickens lançou este romance era uma época de crise? Ou será que desde sempre foi época de vencer e época de fracassar? Tal como não existe noite sem dia, frio sem calor, saúde sem doença, bem sem mal, também não existe prosperidade sem crise. Senão não lhe poderíamos chamar prosperidade, tínhamos que lhe chamar outra coisa, pois uma pressupõe a outra. A vida é um misto de aspectos positivos e negativos. Um misto de oportunidades e adversidades. A grande questão não é se existe crise. A grande questão é o que é que eu posso fazer em época de crise para prosperar e ter sucesso. Se a sua realidade começa com os seus sonhos, é muito provável que os seus sonhos se tornem uma realidade. E por que isso acontece? Sonhar faz a sua imaginação trabalhar para você. Sonhar e acreditar é o primeiro passo para você desenvolver o entusiasmo e o planejamento necessário para alcançar os seus objetivos. Fazer dos seus sonhos as suas prioridades faz com que você desenvolva a persistência necessária para os alcançar. A maioria das pessoas falham
porque não sonham ou desistem dos seus sonhos demasiado cedo e limitam-se a viver em modo sobrevivência. Quero-lhe contar uma história real de um sonhador que desistiu muito cedo. Esse cara adorava refrigerante, então ele entrou para o negócio dos refrigerantes com uma soda chamada 3-Up, mas fracassou. Aí ele tentou de novo, começou do zero com uma nova soda chamada 4-Up, mas não estava dando certo. Aí ele decidiu mudar o nome e chamou ao produto 5-Up. Trabalhou arduamente para fazer com que funcionasse, mas fracassou de novo. Mais tarde ele percebeu que ainda adorava soda, mas não se conformava com o facto de não ter dado certo. Daí ele decidiu avançar com um novo produto chamado 6-Up, mas novamente ele falhou. E dessa vez ele decidiu que não voltaria a tentar mais vez nenhuma. Alguns anos mais tarde, alguém inspirado na sua história decidiu criar uma soda idêntica chamada 7-Up, que se tornou um êxito mundial até hoje. Para concluir, gostava de saber, se caso eu perguntasse a você qual é o seu maior sonho ou objetivo, você me sabia dar uma resposta em apenas uma linha? Pense nisso. Não importa se você é pequeno, se é grande, se é amador, se é expert. Defina o seu sonho, o seu objetivo principal. Pense bastante sobre isso. Planeje meios e formas definidas de alcançá-lo e baseie esses planos em uma persistência que não admita o fracasso. Espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo sobre como superar a crise e como usar essas estratégias em busca de um futuro melhor para a sua vida e para a sua família. Então, se gostou desse vídeo e tiver alguma dúvida ou sugestão sobre o assunto, deixe aqui em baixo nos comentários, se inscreva no canal, deixe o seu like, que mais vídeos como este estão para sair. Hoje ficamos por aqui, sonhe grande, tenha fé, aguente firme e viva intensamente. Votos de muito sucesso a todos.